Olá, caro Rony Badger, prezada Rony Badger, mais uma vez aqui nas já tradicionais sextas-feiras. Estamos aqui com o nosso Crypto Wrap-Up, num dia abafado, meio ensolarado, meio nublado aqui no Principado da Moca. Estou com a minha camisetinha branca fresquinha, porque está calor pra caramba, e eu que já sou mais ou menos acima do peso, você sabe que gordinho sua, né? Então é bom a gente estar fresquinho. Estou aqui com o nosso querido Ricardo Richter. Hoje, infelizmente, por algumas questões pessoais aí, o Bruno Lazarato não vai poder participar com a gente, mas a gente segue o bonde trazendo o que a gente entende de mais importante, mais concreto, mais sólido em termos de notícias, de análise on-chain, de análise gráfica, para você possa ter ferramentas para tomar aí as suas decisões de investimento em criptomoedas e ativos digitais. E eu já queria engatar com você, Ricardo, já sobe aí sua tela, o que você viu aí na análise on-chain, você pode dizer para a gente aí dos principais movimentos que aconteceram esta semana e para a próxima semana. Bom, beleza, pessoal aí que nos acompanha. Rodrigo, essa semana, cara, eu tô acompanhando, tá? Principalmente os indicadores de preço do Bitcoin aí, em função da volatilidade. Nosso indicador de preço na rede aqui, tá? Eu sempre trago o corte semanal aqui na nossa análise. Ele vai representar alguma volatilidade, tá? Mas não teve nada de expressivo no que podemos dizer aqui do ponto de vista de análise on-chain, quando a gente olha para preço realizado e também para capitalização realizada. A capitalização realizada, tá? Que é a linha em azul aqui, ela subiu um pouco, mas é um corte de uma semana, e quando a gente olha essa volatilidade no longo prazo, a gente vê aí que é normal a gente ter essa oscilação. Preço realizado se mantém estável, não tivemos nenhum susto nem para cima e nem para baixo, o que demonstra que boa parte desse movimento que está acontecendo de preço do Bitcoin, ele tem sido, aí, Rodrigo, muito mais um preço especulativo, um preço construído nas corretoras, do que um preço que está sendo realizado de fato dentro da blockchain. Isso é importante porque no longo prazo a gente consegue tirar o ruído dessas oscilações aí de preço de corretora e isolar utilizando aí só os dados da blockchain para ver para onde estamos indo com o preço do Bitcoin. Então aqui, nessa linha laranja, nesse gráfico menor aqui, é o preço realizado mesmo, esse que eu estou falando, no corte de últimos 6 meses. E se eu botar aí últimos 2 anos, ele também não oscilou muito, mas quando a gente aumenta o zoom aí para 5 anos, a gente vê que no longo prazo faz uma diferença, sim, analisar. E também fica aqui mais claro, né, comparando com a linha branca, esses momentos de, vamos dizer aí, bonança, né, esses momentos de grande especulação dentro do mercado, onde a diferença de preço vai muito distante, lá no all-time high, $65 mil, né, enquanto o preço realizado estava em 24 mil. E aqui a gente já pode tirar um insight curioso, tá, Rodrigo? Porque lá no all-time high de Bitcoin, com $65 mil, a gente tinha o Bitcoin a 24, aqui no caso, ó, dia 28 de outubro de 2021, preço realizado $22.800 e o preço em USD nas corretoras acima dos $60 mil. Tivemos o preço do Bitcoin nas corretoras indo lá para 15.700 em novembro de 22 e o preço realizado se manteve em $20 mil. Nesse momento estamos com ele em $20.300, enquanto o preço das corretoras está em 27. Oscilação é pequena, mas é um indicador muito importante, principalmente para quem quer comprar Bitcoin barato. Tá? Quem quer comprar Bitcoin barato pode vir aqui nesse momento onde a linha se inverte, onde o gráfico da linha branca passa por baixo da linha laranja, e pode ter certeza que vai fazer uma boa aquisição aí para um swing trade, ou até para guardar para o futuro, para o longo prazo. Vou chovendo molhado aqui falando de NUPL, porque falamos aí na quarta-feira, tá? E como a gente sabe que o preço do Bitcoin subiu um pouco, a gente se afastou daquela zona ideal de compra, então não tem muito que a gente concluir aqui nesse gráfico. Mesma coisa no Supply and Loss contra Supply and Profit, né? Então, trazendo aí desde o dia 30 de setembro, onde teve a inversão, a gente continua com um número bem mais expressivo de moedas em lucro, mas esse número de moedas em prejuízo aqui está oscilando também, então, como eu disse, né? Chovendo no molhado, não tem muito que a gente possa concluir a partir daqui. O que chamou mais a minha atenção nesses últimos dias, e que, no meu ponto de vista, foi pouco noticiado, e aí agora eu faço questão de trazer isso aqui para os nossos seguidores, é o gráfico que vai entrar na tela agora, que é o gráfico de comparação que eu trago aqui também, tá? Do hash rate contra a dificuldade. A gente fez a notícia, tá? Na última análise, que a dificuldade de mineração estava fazendo um all-time high, tá?
e ela se ajustou mais uma vez para cima, mantendo um all-time high, ou seja, o momento mais difícil da história de descobrir novos blocos, de captar a nova recompensa. Isso só acontece quando o poder de mineração, quando a gente tem muitas máquinas ligadas à rede, e aí a gente confirma isso olhando o hash rate, que é esse indicador aí que demonstra, né, toda a soma do poder computacional que está na rede. Tivemos no dia 3 um all-time high, saímos desse all-time high agora aqui já no dia 4, no dia 5, mas é um indicador que está oscilando bastante. Quando a gente bota o corte de 5 anos, que é o corte que estava inicial na tela, eu vejo isso aqui como uma infraestrutura da rede crescendo e as pessoas estão investindo. Então, investidores de longo prazo, pessoas que ainda não entenderam 100% o Bitcoin como um ativo do mercado financeiro, vejam a infraestrutura por trás desse ativo. E a infraestrutura por trás de Bitcoin, nesse caso, é refletida diretamente por dificuldade de mineração e também hash rate. Máquinas ligadas à rede, vamos lembrar que minerar Bitcoin, comprar máquinas, ligar essas máquinas na energia elétrica e ainda por cima se manter competitivo em relação aos outros mineradores custa muito caro. Então, no momento que eu vejo aqui essa linha, essa queda que a gente tem aqui, foi o momento aquele que a China baniu a mineração, e no momento que eu vejo essa subindo direto, significa que as pessoas, os mineradores, estão tendo uma atividade lucrativa, né, e estão aí buscando investir mais e se manter competitivo. Quanto mais essa dificuldade de mineração, quanto mais o hash rate também sobe, mais segurança a gente tem na rede, tá? Vamos lembrar que mais cálculos são necessários, né, para descobrir os novos blocos, e aí fica cada vez mais inviável de alguém hackear a rede, de alguém tentar roubar dados, de alguém tentar botar uma transação falsa, porque isso também acontece. Então, vejo como um grande sucesso isso aqui. Normalmente, tá, eu até tenho o preço aqui do Bitcoin em verde aqui nesse gráfico, tá? A gente não consegue tirar muita correlação, mas é muito importante, é muito bacana que a gente tenha um hash rate alto, um hash rate saudável para ver novas máximas históricas em relação ao preço do Bitcoin. Eu costumo dizer que o hash rate é como se fosse o solo da nossa plantação. Quando a gente vai fazer uma plantação, a gente quer que o nosso solo esteja saudável, com nutrientes e bem irrigado. Se eu vejo um hash rate baixo, significa que o solo está seco, que não está aquela terra ideal para a gente botar uma plantação aí, para a gente ter uma colheita farta. Agora, no momento em que eu vejo um hash rate alto e crescendo, e as pessoas investindo atrás dessa infraestrutura de mineração, significa que esse solo está ficando fértil, significa que esse solo está se preparando aí no futuro para receber uma nova alta de preços. Pelo menos é o que a gente tem visto aí, né, numa série histórica. Eu até vou botar aqui para o pessoal tentar entender um pouco, que sim, o preço do Bitcoin ele sobe e ele também desce em relação ao Bitcoin. Quando a gente teve aquele banimento da China aqui, fica uma correlação bem clara e bem bacana aqui do pessoal tirar esse insight, como a infraestrutura da rede Bitcoin ela é importante. Então tá aqui, ó. Esse foi o corte do movimento, tá? A dificuldade de mineração despencando, o hash rate despencando aqui, ó, dia 14 de maio de 2021, e o preço do Bitcoin também oscilando para baixo. Aqui, enquanto a gente tinha um crescimento do hash rate, o preço subia, saiu a notícia da China, o preço caiu. Assim que o hash rate começou a recuperar, o preço do Bitcoin recuperou junto. Podemos fazer trade então, Ricardo, baseado só em hash rate? Cara, eu acho loucura. Eu acho que a gente tem que cruzar vários outros indicadores, mas fica aqui esse insight sobre como que funciona, né? Eu acho que essa correlação aí com o solo e com a plantação e como que funciona a coisa em relação a investimento dos mineradores também é muito importante. A gente não vai querer investir numa empresa que não está faturando, né, Rodrigo? Ou se ela não está faturando, pelo menos ela tem que ter uma boa perspectiva de faturar no futuro, para daí sim a gente poder querer botar o nosso dinheiro nela, né? Não ter dívidas, né? Quando a gente olha para as empresas no mercado financeiro tradicional, é isso. E o insight que eu trago aqui com hash rate e dificuldade de mineração é justamente buscar esse insight de infraestrutura. Seguindo na nossa análise, tá? Tivemos aí um aumento essa semana, tá? Nada demais no tamanho médio dos blocos de Bitcoin. No dia 3 de outubro aí teve um salto, mas já caiu no dia 5 lá para baixo de novo. Normal, dentro do Bitcoin a gente ter essas oscilações. Isso aqui tem muito a ver com o volume de transferências, com a quantidade de transferências. Então, é normal que um dia a gente tenha um número maior de transferências, no outro tenha um número um pouco menor. Então, essas oscilações dentro da blockchain do Bitcoin, com o tamanho limitado dos blocos, ainda é ótimo. No caso do Ether, é aquilo que eu já comentei, e estamos fazendo all-time high atrás de all-time high.
De novo, quando a gente pensa em infraestrutura da rede, a gente pensa também em dados, né? Em manter esses dados, em tornar esses dados acessíveis para que as pessoas mantenham esses dados em casa, né? Em HD, de maneira física mesmo. Essa é uma vantagem estrutural da rede Bitcoin como rede monetária em relação à rede Ethereum, porque aceitando mais dados, aceitando os NFTs, contratos inteligentes e todas as outras coisas que a gente sabe que a rede Ethereum suporta, a gente torna o tamanho dos blocos muito grande. E com o passar do tempo, o usuário individual, a pessoa que está em casa, que quer ter a segurança, que é um cyberpunk, digamos assim, né? Aquele cara que está muito ligado à filosofia da criptografia, da descentralização, ele não vai mais conseguir ter esses dados, porque vai ficar basicamente inviável ficar comprando HD atrás de HD para manter os dados da rede Ethereum. Isso ainda não apareceu como um problema para o mercado, tá, Rodrigo? Isso ainda não apareceu, ninguém do mercado falar que, olha, os blocos estão ficando grandes demais, a rede está ficando pesada, vai ficar complicado e vai acabar sendo uma rede que no futuro, se continuar nessa tendência, né, se Vitalik e equipe de desenvolvedores não tomar uma medida aí para ir para a direção oposta, essa vai ficar uma rede, vamos dizer assim, vai ficar uma rede premium, vai ficar aquela rede onde as instituições vão ter os dados, onde provavelmente a taxa de transferência também não vai ser a mais barata, já não é a mais barata em relação a outras blockchains. Já não é a mais barata, né? Isso que eu ia falar. Já não é a mais barata em relação a outras blockchains e vai se distanciar cada vez mais. Então, podemos ver aí no futuro o Ether como um artigo de luxo das criptomoedas, né? Transicionar na rede Ether pode ser comparado aí a fazer uma transação de luxo, uma hospedagem de dados de luxo dentro da Web3. Isso aí é um fator que, como eu falei, eu não vi o mercado ainda se posicionar em relação a isso, mas com certeza em algum momento isso vai aparecer como um problema aí futuro. Por outro lado, tá, e aí fazendo um comparativo com isso também, até porque a rede Ether tem muito esse papel de ser uma rede de pagamentos também, de funcionar de uma maneira mais ágil que Bitcoin, de poder processar alguns pagamentos. E aí essa semana a gente teve um salto enorme, tá, na capacidade da Lightning Network, tá? O que eu acho maravilhoso, a gente teve uma queda, esse aqui é o último ano, tá, da capacidade dela, e a capacidade dela aqui é medida em quantidade de Bitcoins. A gente teve uma queda grande, vários nós, né, se desligando, mas essa semana aí a gente teve realmente um pulo, aí desde o dia 1º, né, a gente saiu de 4.477 Bitcoins para 5.300 Bitcoins aproximadamente. Não é normal a gente ver um aumento tão grande dentro da expansão da Lightning Network. A Lightning, para quem não sabe, é a segunda camada. Explicar, justamente para o nosso ouvinte. Isso, a Lightning, para quem não sabe, é uma segunda camada do Bitcoin e talvez seja o projeto mais importante depois do Segwit, que foi lançado dentro da rede Bitcoin, porque é nessa camada, gente, que a gente vai realmente usar o Bitcoin como moeda, tá? É nessa camada que a gente vai pagar o cafezinho, é nessa camada que a gente vai utilizar o veículo que ela dá de transações rápidas para fazer as transações do dia a dia, que muita gente sabe que dentro da rede Bitcoin é complicado, às vezes sai mais caro e também leva 10 minutos para a gente conseguir consolidar aí uma transação dentro dos blocos de Bitcoin. A Lightning tem sido muito, 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 muito promissora. Vamos lembrar aí que El Salvador, outros projetos de cidades bitcoiners, de nações bitcoiners, utilizam a Lightning como a camada, vamos dizer assim, do mercado, a camada do varejo, na verdade, não é do mercado, é do varejo. As pessoas que querem fazer compras vão utilizar moedas que estão na Lightning para fazer isso no dia a dia. Lá em El Salvador já é assim, então a tendência é que em outros países também, lá eles usam a Blue Wallet, se eu não me engano, ou a Moon, posso estar falando bobagem aqui agora, se alguém souber aí, corrige aí nos comentários, mas é uma tecnologia que está em expansão, e aí a gente precisa também fazer um comentário aqui, Rodrigo, com os nossos ouvintes, que é o seguinte: a Lightning Network, ela é uma segunda camada do Bitcoin, né? Ela é uma rede que está ali atrelada ao BTC, mas ela tem a capacidade de competir, né, com outras redes, com outras blockchains nessa questão de camada de pagamento. Como a gente estava falando aqui, a rede Ethereum pode se tornar uma rede premium, a
a Lightning vem justamente na direção oposta de ser uma rede totalmente acessível, de ser uma rede barata, de ser uma rede fácil das pessoas transacionar. E aí a gente vai ver a Mas Lightning... focada somente no Bitcoin, né? Focada somente no Bitcoin. E aí, focado no Bitcoin significa também que só passa valores, só passa informações monetárias e financeiras ali. Não vamos ter um NFT, não vamos ter um contrato inteligente, pelo menos não. Agora não é essa a ideia. Como as implementações na rede são implementações que podem ser feitas ao longo do tempo, e se a gente procurar hoje, provavelmente a gente já tem uma BIP, que a gente chama, né, uma proposta de implementação pela comunidade lá no GitHub. Isso provavelmente já está sendo discutido. Hoje, o que a gente tem mais de promissor é a Lightning, e um aumento nos nodes da Lightning, ele eleva o ecossistema de Bitcoin todo para um outro patamar. Porque no momento em que a gente quer ensinar, e eu tenho certeza que todo mundo quer Bitcoin, e que já passou por essa experiência de querendo ensinar alguém a usar Bitcoin, seja uma pessoa que não tem comércio, ou seja até um comerciante, utilizar a primeira camada do Bitcoin sempre foi muito complicado para fazer isso, pelo menos para quem é leigo. Então, já foi muito pior, vem melhorando, mas ainda exige um conhecimento, né? Exige todo um conhecimento que não é assim da pessoa ter, né? A própria questão de fazer a autocustódia não é comum para as pessoas, e isso aí pode acabar sendo um problema, né? Nessa questão de autocustódia, eu até brinco, né? Muitas vezes na nossa vida, a gente não quer ser o nosso médico, a gente não quer ser o nosso barbeiro, a gente não quer ser o nosso mecânico, não queremos ser o nosso açougueiro, e muitas vezes a gente também não vai querer ser o nosso próprio banco, que é o que o Bitcoin propõe. Então, a primeira camada do Bitcoin tem essa proposta, e dentro da Lightning a gente tem justamente essa capacidade de fazer pagamentos. E hoje eu vejo com muito bons olhos essa notícia aqui de on-chain. Fazia tempo. Eu particularmente estava um pouco preocupado aqui vendo esse número da Lightning cair de tempos após tempos. A gente já tinha superado lá atrás a marca de 5 mil Bitcoins, caímos para 4.400, 4.300, e agora aí voltamos acima dos 5.200. Então isso é ótimo porque ajuda a expansão da moeda, ajuda a expansão do Bitcoin como moeda, como meio de pagamento, faz com que o Bitcoin chegue em mais pessoas, e se o Bitcoin chega em mais pessoas, a gente pode ver o preço subindo no futuro, porque Bitcoin é escasso, e se tem mais gente entrando no mercado, basicamente não vai ter Bitcoin para todo mundo. É isso aí. Isso aí. Bom, obrigado, Ricardo. Pô, muito boa sua análise aí. Eu acho que tem muito a ver, muito educacional aí, que é o nosso grande desafio, né? Educar as pessoas para que elas entendam aí os benefícios e o poder das tecnologias baseadas em blockchain, e a primeira delas, e mais importante, que trouxe todo esse conhecimento para a gente, foi o Bitcoin, né? E hoje eu queria levantar alguns pontos, assim, vou falar bastante hoje de coisas ligadas à Coinbase, né? A Coinbase foi uma das primeiras empresas de exchange do mundo, né? Uma empresa que está ligada umbilicalmente ao uso de criptomoedas do mundo, e sofreu, cara, apanhou do governo americano, apanhou da SEC, mas vem conseguindo se desenvolver. Então, semana passada a gente falou, e eu não recebo nada da Coinbase para falar deles, hein? Mas a gente falou sobre a expansão deles para Bermudas, para eles atenderem clientes internacionais e com outros produtos de derivativos. E essa semana eu li muito sobre algumas coisas interessantes, porque eles lançaram uma blockchain própria, que é o Base, né? A Base é a blockchain deles, justamente com a ideia de ser mais ou menos um Ethereum, de promover a possibilidade da gente construir negócios, né? E aí teve dois fatos totalmente diferentes que aconteceram essa semana, que foram anunciados essa semana, né? São muito interessantes. Primeiro, é um aplicativo de loyalty, né? Como é que fala? Esqueci o nome em português agora. De lealdade. Né? De você participar de um grupo e usar produtos e serviços para restaurantes, chamado Blackbird, que foi feito nos Estados Unidos, que acabou de receber 24 milhões de investimento da A16Z, que é um grande fundo de venture capital focado em blockchain. E o mais interessante e o Web3, né? O mais interessante é que esse Blackbird já é baseado no Base, e a ideia dele é utilizar o blockchain como base para desenvolver os seus negócios e para criar esse sistema de loyalty, obviamente, do celular, para uso de restaurantes, entregando benefícios, promoções e etc. A gente vem sofrendo muito, né? Hoje, o fundraising para projetos de blockchain está bastante baixo, né? Está nas mínimas históricas dos últimos 4, 5 anos, mas eu sempre digo, projetos que tenham consistência, que tenham um plano de negócios e uma ideia de negócio, uma razão bem estruturada e que faça sentido, ou seja, que seja uma solução para um problema real e não uma solução para um problema que não existe, como muita gente tenta, e muitos projetos aconteceram nos últimos tempos, tem mais chance, e mesmo num mercado
mais duro, mais racional, vamos dizer assim, não tão flamboyante, acho que qualquer coisa pegava dinheiro, esses projetos vão seguir, né? E um outro projeto interessante, que não tem nada a ver com restaurante, mas tem a ver com o mercado financeiro tradicional, também ligado à Coinbase, é que, assim, eu venho falando muito de tokenização de ativos reais para vocês, eu acho que é uma das maiores teses do blockchain, que é você securitizar um ativo, dividir ele em partes e vender esse ativo buscando rentabilidade, buscando uma receita, buscando seja lá o que for, que pode ser desde uma obra de arte tokenizada como um NFT, até esse caso específico, que é os treasuries americanos, que são os títulos do governo americano, né? E nessa semana atingiu um marco histórico, que foi o montante de títulos americanos tokenizados, atingiu 666, né? 666, o nome cabalístico, 666 milhões de dólares, ou seja, quase 1 bilhão, chegando perto de 1 bilhão de dólares de títulos americanos, principalmente de curto prazo, já estão dentro da blockchain tokenizados e sendo vendidos, né? E a última notícia é que uma das empresas que mais distribui esses títulos, que é uma empresa chamada Beckett Financial, lá da Suíça, lá do Crypto Valley, lá da lei suíça que eu falo sempre, que estive lá durante alguns anos trabalhando com a minha startup lá, ela mudou o seu token de uma outra plataforma para a plataforma Base da Coinbase, está aí a ligação, né? E fez mais uma emissão de títulos de curto prazo que pagam 5,25 ao ano, que replicam, olha as conexões. Esse token, ele tokeniza não o título americano em si, mas ele tokeniza cotas de um ETF da BlackRock que tokeniza títulos americanos. Então, para você ver como todo mundo fala, o mercado financeiro e o mercado cripto. Cara, o mercado é uma coisa só. As questões é que é uma nova tecnologia, como a internet mudou tudo lá atrás, a gente está mudando agora e os principais atores do mercado vão aprendendo a utilizar essa tecnologia, tirar os benefícios dela e se conectando com esse ecossistema. A gente sempre fala BlackRock vai ter ETF, BlackRock quer ter ETF de cripto, BlackRock é a maior gestora de fundos do mundo com 11 trilhões de dólares. Ela já tem uma conexão com o mundo blockchain através dessas parcerias, como dessa tokenização dos seus ETFs. Então, achar que esses caras não estão pesquisando é uma coisa que eu falei até numa palestra que eu dei no blockchain do Rio de Janeiro, né? O Blockchain Week do Rio de Janeiro do ano passado, o evento, e todo mundo falando, tokenizar. Eu falei, mas quem vai tokenizar? Né? Todo mundo aqui está falando de tokenização de ativos, tal, como aquela frase do Bob Greifeld lá, né? Que ele falou em 2019, em 5 anos todos os ativos de Wall Street devem estar tokenizados. Eu acredito muito nisso, não sei se vai ser até o ano que vem, mas vão estar, e o mais importante que as pessoas... Quem vai fazer isso? As grandes instituições estão fazendo. Foi a provocação que eu falei, mas será que é a gente que se considera degenerado, Não, esses caras vão fazer, eles já vêm investindo muito, e essa parceria da Beckett Financial usando o blockchain da Coinbase, tokenizando um ETF da BlackRock, tem tudo a ver com isso. Ou seja, não existe mais bobo no blockchain, né? Parafraseando aí uma frase de futebol, ninguém é bobo. Todas as instituições vão aproveitar essa oportunidade da melhor forma possível. E as grandes corretoras, os grandes players do mercado de cripto já estão engolindo essa parcela no mercado, né? Uma curiosidade até que eu tive aqui, fazendo as minhas coisas, o meu livro 21 lições, quando eu fui, porque assim, a gente precisa cadastrar, quando a gente faz um livro, a gente precisa cadastrar ele na Câmara Brasileira do Livro. E aí eles dão aqueles números, aqueles códigos que todo livro tem que ter. E eles me ofereceram já a solução para eu tokenizar o meu livro e para eu registrar ele em blockchain. E eu fiz isso, né? E eles me cobraram lá uma taxa de... Não me lembro se foi 60 ou se foi 80 reais, mas foi muito engraçado, porque quando eu estava, meu livro é 21 lições sobre Bitcoin, e eles me ofereceram para eu registrar o livro em blockchain, e eu disse, olha, isso eu conheço, então vamos ver como que eles estão fazendo, como que a Câmara Brasileira... Olha o nome do livro, campeão, olha o nome do livro aí, acho que eu conheço alguma coisa. Exato. E aí eles me ofereceram isso, eu falei, bom, isso eu entendo um pouco, vamos ver como que eles estão fazendo esse negócio, né? Vamos ver o que é isso. E aí, cara, eles mandaram um hash, eu paguei lá a taxa, eu paguei um Pix, eles mandaram um hash, tá aqui o seu registro na blockchain. E aí eu fui ver onde é que estava esse registro, porque blockchain a gente sabe que tem inúmeras. Eles estão registrando justamente dentro da Binance, a antiga... no BNB. Então, assim, é o tipo de coisa que eu fiquei, os caras estão registrando meu livro sobre Bitcoin na Binance,
Eu como, eu, como autor do livro, eu entendo que assim, não me oferece a maior segurança do mundo, mas já é um processo da Câmara Brasileira do Livro e principalmente da Binance, já englobando esse mercado, trazendo essas pessoas. Pensa aí, se cada pessoa que escreve um livro for pagar 60, 80 reais numa taxa dessas, a Binance já vai estar englobando aí alguns milhões de reais por ano só nessa brincadeira, né? Só nessa questão de livro, e nós estamos falando apenas de livros, né? Se a gente for olhar todas as possibilidades de tokenização de ativos e de outras coisas que existem no mundo, essa conta aí certamente chega no trilhão. E o BNB, a plataforma a blockchain da Binance, foi uma das mais usadas no boom do Play to Earn Games lá. Você tinha lançamento de game todo dia, e tem até todo hoje, dia. Né? Mas assim, o grande boom de 2021 e meados de 2022, muitos desses projetos foram desenvolvidos na plataforma da Binance, né? Muito barato, né? Muito barata a blockchain, então isso aí incentiva muito. É verdade. E que bom que seja, né? Tomara que outros projetos... A gente discute o grau de descentralização e tudo mais e tal, a gente tem que trabalhar com o que tem hoje. Então, assim, não adianta ser purista, né? O que a gente fala, constrói, faz o melhor possível, coloca no mercado, testa a sua ideia, né? E essas plataformas servem para isso. É da mesma forma que a gente falou muito do Ethereum, e você tem as camadas 1, camada 2 do Ethereum, são projetos de blockchain e protocolos que foram feitos para melhorar características que não são não tão boas assim do Ethereum. Né? Você tem Chainlink, você tem Solana, você tem Polygon, você tem uma porrada de outras plataformas aí que vem trabalhando justamente para melhorar a usabilidade, melhorar tempos, melhorar o prazo de entrega, melhorar custo, porque novas soluções que vão desde essa solução de loyalty de restaurantes até soluções educacionais, de saúde, ou seja, possam ser construídas aproveitando o benefício do blockchain. E para a gente finalizar aí, eu queria falar assim para o nosso ouvinte que a gente espera uma semana de alta volatilidade também, né? Para a próxima semana. A gente teve uma semana que começou com uma alta grande na terça-feira, queda na quarta e na quinta, e hoje os principais ativos de cripto, como todos os outros ativos considerados de maior risco, estão subindo, apesar da bomba que veio do ADP de ontem. Né? ADP, para quem não sabe, é o índice de emprego americano medido pela empresa ADP, que é uma empresa há muitos anos focada nesse mercado de trabalho, né? de recolocação. E veio quase o dobro do esperado. Era esperado em torno de 160 mil empregos, e veio 600 mil novos empregos, demonstrando que a economia americana está muito forte, é uma economia que vem crescendo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a inflação está na cola dos caras, né? Muita gente sendo contratada, e um índice muito importante que é muita gente trocando de emprego, que não é uma coisa tão comum assim nos Estados Unidos. As pessoas trocando de emprego por condições melhores e por salários maiores. E aí, quando você faz uma comparação de indústrias, que depois eles destilam, né? Eles dividem toda essa análise, para quem tem interesse é legal buscar essas informações, e quando você começa a olhar, você vê dentro da mesma função o salário aumentando, ou seja, as pessoas estão trocando porque novas vagas de emprego estão sendo criadas, você precisa de gente, oferta e demanda. Né? Quanto menos gente você tiver, e em todas as classes sociais, em todas as faixas de salário. Isso demonstra, para quem é americano é muito bom, porque a economia está crescendo, ninguém consegue brecar os caras. É bom para o mundo, porque os Estados Unidos é um grande consumidor de tudo no mundo, então qualquer um que venda qualquer coisa sabe que a economia americana crescendo é importante, mas a gente tem um monstro na inflação aí. Foi jogado muito dinheiro no mundo durante a pandemia. Para quem não sabe, vamos lembrar que 80% dos dólares que foram emitidos em toda a história do dólar foram emitidos nos últimos 3, 4 anos. Então, assim, é muito complicado. A maquininha de imprimir não deixou de funcionar 1 minuto lá, e era esperado algum grau de inflação, e o que a gente imagina, inclusive você começa a ver algumas conexões políticas, né? Você vê o que muitos americanos reclamam da imigração ilegal sendo feita para os Estados Unidos lá, e de certa forma o governo federal liberando isso. Cara, eu acho que tem a ver com essa demanda também, né? Cara, alguém pensou, vamos deixar os caras entrar, porque tem muito emprego, e se a gente não fizer isso, pode haver uma inflação maior ainda. Com certeza isso passa na cabeça dos políticos que estão lá. Então, assim, vai ser mais uma semana, na nossa modesta opinião, dominada pelo macro.
A gente tem outros índices para saírem na próxima semana, então é importante que o nosso espectador, nosso ouvinte, nosso seguidor, esteja ligado, e a gente vai tentar passar para vocês o máximo possível através das nossas redes sociais, do Instagram, do Twitter, e nos nossos produtos semanais, né? Cada dia por semana, carteira semanal, análise gráfica, análise on-chain e o Crypto Wrap-Up. A gente vai tentar filtrar e trazer aí esse volume grande de notícias da forma mais simplificada para vocês. Não sei se você tem mais alguma coisa para comentar, Bruno. Não, perdão, Ricardo. Não, apenas eu ia fazer um comentário só em relação a essa dos Estados Unidos, né? Surpreendeu esse indicador de empregos nos Estados Unidos, porque a gente vem aí já há bastante tempo, né? Desde o início da administração do Biden, vendo várias notícias negativas em relação à economia americana. E talvez, né, essa impressão toda de dólares aí, os americanos vão acabar exportando essa inflação para o resto do mundo, como eles já fizeram outras vezes, não é algo novo. Vamos lembrar aí que em relação ao nosso real aqui brasileiro, foi mais um round perdido essa semana, o dólar deu uma paulada para cima, tá difícil do real recuperar. Não acredito aí, posso estar errado nessa, mas eu não acredito que tenha sido por política interna nossa, não. Eu acho que teve muito mais a ver com movimentos dos próprios americanos dos Estados Unidos. E aí, Rodrigo, acho que eles estão fazendo jus àquele velho ditado, né? Nunca aposte contra a América. Lembra aquilo que a gente falou? Você vai plantar um solo ruim? Cara, o solo dos caras está adubadíssimo. Crescendo. Então, assim, com juros altos, então você tem um crescimento muito grande da economia e você tem juros mais altos. Isso vai impactar e vai fazer preço em todos os ativos considerados de risco. Cara, se o ETF, se o token do ETF de título americano está pagando 5,25 ao ano em dólar, cara, é difícil você competir com isso. Teoricamente, o título americano é o título mais seguro do mundo. Então, assim, eu só discordo, eu acho assim, essa subida do dólar, o dólar subiu no mundo inteiro, não tanto quanto subiu no Brasil. Eu acho que tem que ver com algumas medidas que o governo vem tomando aqui. Poderia estar muito melhor, a gente poderia estar muito bem posicionado, até para aproveitar o momento geopolítico que o mundo tem. Não quero entrar nessa discussão agora, mas eu acredito que alguns tropeços aí estão acontecendo e vão acontecer, infelizmente. Eu acho que existem políticas, na minha modesta opinião, que estão sendo feitas de forma errada, mas aí é discussão para quem entende tanto de economia e não sou eu. E aí a gente entende mais de cripto, eu não quero entrar nessa seara, porque aí envolve uma série de outras coisas, mas eu queria agradecer você, Ricardo, por hoje, que o Bruno lá resolva os problemas dele, que vai ter vídeo na segunda-feira, que a gente volte aí com o Crypto Wrap-Up na próxima semana. Queria agradecer aí a sua presença, todos que assistem com a gente vem crescendo, criando coisas novas, trazendo novas coisas, canal no Telegram, uma série de coisas acontecendo. Um grande abraço a todos, tenham um ótimo final de semana e prestem atenção aí no que a gente anda dizendo sobre os principais ativos de cripto. Um grande abraço. Isso aí, grande abraço. Falou.